Salve nação! Traremos informações do mais querido, traremos informações dos seus rivais. Curta, se inscreva, comente, acompanhe conosco. Agora a gente tá falando de uns caras que subiram o patamar. Vitinho e Michael foram muito importantes ontem e ambos já tiveram seus brilhos no último mês, 2 meses. E jogando, o Renato Gaúcho apostando nos dois. Dá pra dizer hoje quem é o 12º jogador desse time? Se é o Michael, se é o Vitinho ou se é outro? Para mim, o 12º jogador desse time vai se chamar Thiago Maia. Se não for o 11º, com o Diego virando 12º. Eu acho que a questão central vai passar pelo meio, não exatamente ali na frente. É claro que a sanha do debate, da torcida, é pensar quem é o cara que vai substituir o tal do quarteto mágico que tem ali, né? Que é o Ribeiro, com Arrascaeta, Bruno e Gabigol. A gente não pode desconsiderar que a gente tem um Pedro. Vive a melhor das fases? Não vive. Tem uma situação de questionamento sobre a sua cabeça, sobre como está encarando tudo isso. Ontem a gente está aqui falando de reserva, de banco que não é nem lembrado. Tudo bem, mas ele tem um potencial de ser, tem mais potencial para ser esse homem de frente substituindo os caras, ainda que não venha a ser aproveitado em posições de lado, como Arrascaeta e Gabriel, do Arrascaeta e Everton Ribeiro, desculpa, do que exatamente Vitinho e Michael. Acho que Vitinho e Michael cumprem o papel que cabe, entendeu? Coadjuvante, quando precisam entrar, quando precisam mudar um jogo, que precisam substituir um jogador. Eu acho que quando se empurra, quando se atribui um peso maior do que isso a Vitinho e Michael, não conseguem exatamente suportar, porque você sai de uma régua de cobrança de Arrascaeta e Everton Ribeiro e você tem que entender que você desce para Vitinho e Michael. Eles não estão nesse patamar. Eles cumprem bons papéis. Michael ontem, eu repito, apesar dos erros, não acho brilhante, acho que tem momentos e pode ajudar, não acho brilhante. Se tiver que, por exemplo, ter a bola no pé para uma criação, ainda vejo problemas com o Michael, mas foi bem ontem. Vitinho começa a recuperar uma confiança, era um jogador de final de partida e começa a ter importância em construção de resultado. Mas ainda acho que a situação vai passar pelo Thiago Maia, sendo um homem de confiança. Isso se não vier a ser titular. Aí você teria um Diego. Aí você tem um Diego que pode ser um segundo homem, que pode atuar um pouco mais à frente. Você tem ainda um Andrés Pereira, um Kennedy. Como é que esses caras vão responder? Então, acho que essa tal vaga de 12º aí está muito aberta, Felipe. Mas hoje, acho que o Flamengo estava muito preocupado com essa proteção. Sim, o Flamengo estava muito preocupado com essa proteção à frente da zaga. Mais do que exatamente a substituição do quarteto ofensivo. E a notícia de ontem ela é interessante. O Arão se sente muito à vontade com o Thiago Maia, que começa a se recuperar. Mas fala. Rapaz, você já imaginou a felicidade do treinador? Presta atenção. Presta atenção. Aí você tá lá, eu só no banco de reserva. Aí você tá aqui no banco. Vamos lá. Presta atenção. Agora aí você tá aqui no banco. Aí você olha aqui e fala. Capricha, hein, Pascoal? Capricha. Ali, Capricha na interpretação, Pascoal. Capricha. Faz uma boa Pereira, hoje, faz uma boa. Andreas Pereira, faz aquele segundo volante ali pra nós. Entendeu? Aí, Kennedy, faz ali um ponto ali entrando da direita pra pegar a canhota. Entendeu? Como é que é? Ô, Vitinho, resolve essa aqui pra mim, ó. Ô, Michael, eu tô precisando de uma profundidade ali. E o Rodilindo? Pera um pouquinho. Eu tô precisando fazer um gol ali. Pedrão, entra ali, Pedro, resolve ali aquele negócio de gol ali. Eu tô precisando fazer um gol. Aí o Pedro vai lá, pá. Aí precisa do lateral pela direita, do terceiro volante, do segundo volante. Entra lá. Pô, gente, esse negócio de 12º jogador no Flamengo não tem. Tem mais do que 12 pra jogar. Tem mais do que 12. O 12º que vai entrar. Tem mais do que 12. Agora já tem 14, já tem 15. Já tem 15 pelo menos pra jogar. Aí cabe ao treinador escolher um. Ele tem os. Gente, vou falar um negócio pra vocês sério. Quem imaginou? Qual é o torcedor do Flamengo assim, sã consciência, mas nossa, tirou a Arrascaeta no intervalo. Jesus, tirou a Arrascaeta. A igreja. Pessoal da igreja, hein, Pascoal? O que vai acontecer no segundo tempo? Calafrio. Rapaz, o time arrumou no segundo tempo. Mas é você ter um entendimento, de que aquele jogo em específico você pode tirar, né, Pascoal? Claro. Mas ontem pedia isso. Ontem pedia isso. O Domi e o Rogério, por exemplo, em algum momento, eu até falei um pouquinho sobre isso, eles quiseram colocar o Vitinho, o Michael, principalmente, no mesmo nível de Arrascaeta, Everton Ribeiro, que poderiam brigar por posição, que em algum momento seriam titulares. Eu acho que esse é um passo que esses treinadores erraram.
como eu disse, esse quarteto de frente, principalmente, o Diego, o Felipe Luiz, são jogadores acima da média. Então você tem que subir o nível do seu banco e dar confiança para esses jogadores, para quê? Quando eles não estiverem bem e no entendimento da partida, você precisar mexer e eles te entregarem. Perfeito. O erro é você imaginar como alguns O que aconteceu ontem, Capita, imaginaram que seriam no mesmo peso da balança. E aí você fala, não, se o Arrascaeta não tá bem, eu coloco o Vitinho. Ah, se o Everton Ribeiro não tá bem, enfim, o Bruno Henrique, eu coloco o Michael. E aí, na sequência, eles não vão conseguir te entregar. Eu acho que eles entregam ainda, pode ser que tenha uma evolução, e a gente torce para isso, para qualquer atleta, não só para esses, mas que o atleta evolua e ele consiga o seu espaço. Mas o entendimento, eu acho que é esse, é você entender que você tem um time base, jogadores muito acima da média, e esses caras do banco, você tem que continuar puxando para cima, o nível aumentando, para quando eles entrarem, eles consigam te entregar, por exemplo, o que esses jogadores entregaram no jogo do Flamengo, né, no jogo de ontem pelo Flamengo. Ontem o Pedro nem entrou. Nem entrou o Pedro. O Pedro não entrou. O Pedro nem entrou. O Pedro não entrou. Exatamente. E ontem a alteração... E ontem a alteração não tinha que ser no ataque. Tá tudo bem. O Pedro não é que ele entrou ontem porque tá aborrecido, porque tem crise, porque... A alteração tinha que ser primeiro na sustentação e depois nos homens de velocidade. Você tinha um cara a menos. Exatamente. Não adiantava você colocar um Pedro colado do Gabriel ou trocar o Gabriel. Ontem tá muito bem explicado. Não, mas aí, Pedro, com 2-0, ele tira o Gabriel e bota o Rodilindo com 2-0. Aí o Rodilindo para sustentar de novo, Pascoal. Exato, para sustentar de novo. Isso. Mas eu entendo o que você tá falando. Por quê? Para manter. Pacinca, você falou que tinha duas Para vagas abertas. O Rodinei que tava ali, né? O Rodinei que tava meio que de enxerido ali, né? Naquele Gente, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas eu vejo duas posições no Flamengo que hoje elas são amplamente debatidas para uma mudança de peça. O Isla, que repito, verdade, não de hoje, é um jogador que não deu a liga que, por exemplo, se esperava de um lateral ou daquilo que foi o Rafinha. Tá muito longe de ser uma unanimidade. E dá pra se encontrar uma peça por ali. Quem sabe, pode ser o Mateuzinho, o Rodinei, não sei. Mas eles têm entrado e jogado e entregado um pouco mais que o Isla. E essa posição do parceiro do Ilharão. O Ilharão, pra mim, se torna de novo uma peça, não vou dizer intocável no meu campo, mas o nível de futebol que ele apresenta, a leitura que pra mim, intocável. Deu de não, beleza. E pode ser. Beleza. Eu acho difícil substituir dentro desse elenco. Exato. Pelo seguinte, porque ele tem uma leitura tática hoje que é de um grande aprendizado. É uma grande valia o que esse cara lê de jogo. Como ele aprendeu a se tornar um jogador que, de fato, ele mudou radicalmente do que era o Ilharão de 3 anos pra cá, pra agora. É um outro cara. Ele e o Thiago Maia, que o nível de futebol dele é altíssimo. Nada contra o Diego, pelo contrário. Mas se eu tenho um Ilharão que faz 3, 4 funções, que até pela idade, pela intensidade o Diego não vai aguentar, e eu tenho um Thiago Maia que é um especialista em compor essa primeira linha defensiva, eu estou já começando a enxergar que Thiago Maia e o Ilharão vão formar esse primeiro pilar com uma mudança na lateral.